Tu já ouviu uma piada do... Ou eu tô maluco? Tinha Era o Freddie Mercury prateado e falava... Não tô sentindo nada. Esse vídeo é pra galera que talvez está sentindo pouco. Pra uma galera que está tentando procurar sentimento na vida. É muito complexo, porque tem muita gente que acha melhor não sentir nada do que sofrer. Mas eu acho que é sobre um pouquinho disso que a gente vai trocar de ideia hoje. Vai conversar um pouquinho hoje. Ivan, você acha que é melhor sofrer ou não sentir nada? Sofrer. Sofrer? Por quê? Porque não sentir nada te torna apático e não é legal. A vida não tem muito sentido assim. É. Tu já não sentiu nada? Não que eu me lembro. Vou começar essa história contando uma história particular. Vou começar esse vídeo contando uma história particular. Uma história que já foi aberta na internet, então não há um problema. A Graciele, minha noiva, ela sofre com transtorno de ansiedade generalizada e descobrimos um TDAH ultimamente. E tiveram momentos nesse processo de diagnóstico dela onde foram muito difíceis. Algumas crises um pouco mais fortes. E eu lembro que a crise que mais me impactou, eu como noivo e como psicólogo também, não tem como falar que eu deixo de ser psicólogo em algum momento na vida dela, né? A minha cabeça ainda funciona dessa forma. Mas eu lembro que um dos momentos que mais me impactou, que mais foi difícil para mim, foi quando ela estava chorando muito, ela estava muito triste e na minha cabeça ela estava sentindo uma dor muito grande. Na minha cabeça ela estava, sei lá, triste com alguma coisa, com raiva de alguma coisa. Mas eu perguntava assim, meu bem, o que você está sentindo? Você consegue me explicar o que você está sentindo? E o que me cortou, pelo menos naquele momento, foi que ela disse que, meu bem, eu estou sofrendo, está doendo, porque eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada, eu quero sentir alguma coisa. Parece que eu não sinto nada. Parece que eu não existo. E naquele momento eu entendi que talvez estava um pouco mais sério do que eu imaginava. Porque uma dor, ela é possível de ser observada, ela é possível de ser entendida. Mas quando a gente fala sobre sentir nada, a gente está falando de um processo onde talvez a gente não tenha um ponto de partida para ser elaborado. Porque vamos supor, é comum, pelo menos em transtornos de neurodesenvolvimento, assim, TDAH em algumas situações, essa sensação de apatia, de anedonia em alguns momentos. Também é muito comum em transtornos de estresse ou de ansiedade, quando tu sente muita coisa, quando tu se hiperativa em alguns momentos, a tendência é que, se isso aconteceu diversas vezes, o seu corpo vai se dessensibilizando. É como se ele sentisse menos coisas ao longo do tempo. Só que não é sentir menos só medo, é sentir menos felicidade, é sentir menos prazer, é sentir menos tudo. E no final das contas, tu deixa de ter a única coisa que nos torna um ser vivo de verdade, que é o sentir. No final das contas, se a gente não sentir, quem a gente é? Tem uma frase muito curiosa de Descartes, filósofo antiguíssimo, que ele dizia que eu penso, logo existo. Essa frase é famosa, né? Essa aí você já ouviu, né? Penso, logo existo, supõe que nós só existimos se a gente pensar. Porque eu penso, logo eu existo, certo? Eu existo porque eu tô pensando aqui, porque eu tô trocando ideia com vocês. Só que, o que acontece? Ali na década de 90, mais ou menos, um neurocientista chamado Antônio Damasio, ele vem com um livro que revoluciona a neurociência, que ele chama de O Erro de Descartes. Ele foi abusado, tá? Ele pegou o quê? Um cara completamente famoso, muito estruturado ali, muito robusto na filosofia, e ele falou assim, vou fazer um livro falando que esse maluco tá errado. Pelo menos nessa frase. Aí ele diz que o erro de Descartes é associar a sobrevivência, a existência ao pensar. Quando, na verdade, o que faz com que nós existamos não seria o pensar, seria o sentir. E é isso que ele baseia toda a estrutura
científica em si no livro, é um baita livro, tá aqui uma puta indicação. Se você for psicólogo ou estudante de psicologia, melhor ainda, tá? Porque tem muitos termos técnicos. Mas se você for só um fã da área da psicologia, pode ser um livro um pouco mais denso para ti, mas ele é um bom livro, é um ótimo livro. E continuando nessa ideia de Antônio Damasio, quando a gente pensa sobre o pensar ser associado ao existir, que é o que ele critica na ideia de Descartes, trazendo uma outra ideia de associar o existir à emoção, ao sentir, talvez aqui a gente traga um pouco da dor que tu tá sentindo. Porque se eu sinto, logo existo, o sentir é o que me torna humano, é o que me torna vivo de alguma forma, é o que faz com que a minha vida tenha um propósito de determinada forma. Eu imagino que estar em um lugar onde, sei lá, eu tô rodeado de pessoas que eu gosto e eu não sinto algo de bom, deve ser horrível. Eu tô no meu trabalho e é algo que eu sei que eu preciso fazer diariamente, eu não sinto nada de bom, deve ser horrível. Eu tô com pessoas que eu amo, seja minha família, meu namorado, minha namorada, e eu não sinto prazer, eu não sinto algo de bom em alguns momentos, deve ser algo horrível. Então sim, existe uma dor absurda nesse cenário. Na trilha 3 do ponto de vista, que é a trilha onde a gente fala sobre gestão emocional de uma forma geral, sobre ansiedade, sobre raiva, tristeza, felicidade, a gente entende a importância de entender o que eu estou sentindo e principalmente como manejar esse sentimento, né? Se eu estou com muita raiva, isso pode me atrapalhar no meu dia a dia. Se eu não consigo sentir felicidade no dia a dia, eu posso encontrá-la a partir de algumas técnicas. E lá a gente entende a importância desse processo emocional como um todo. Lá, inclusive, eu falo um pouco mais sobre o erro de Descartes. E para quem não sabe, o Ponto de Vista é uma comunidade minha, onde eu falo sobre algumas trilhas de desenvolvimento específico. Seja sobre me encontrar, seja como continuar nos planos que eu tenho, sobre como controlar minha gestão emocional, como melhorar meus relacionamentos, enfim. Tem várias trilhas de desenvolvimento, se tu quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui embaixo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Para resumir, neurocientificamente falando, esse sentimento de não sentir nada se chama anedonia. O sentimento de anedonia é, teoricamente, uma incapacidade de sentir prazer, teoricamente. Mas associado à incapacidade de sentir prazer, a gente também fica incapaz de sentir outros tipos de emoção. É como se a nossa barrinha emocional ficasse aqui embaixo. E isso impedisse a gente de sentir prazer ao longo do dia a dia, mas também sentisse uma dificuldade em sentir tristeza. Tem muita gente que toma algumas medicações que falam que se estabilizam de uma forma onde não sente nada. Tu já passou por algum processo como esse? É muito comum em alguém que toma algum ansiolítico, algo nesse sentido. E esse sentimento de anedonia, ele pode ter alguns fatores, alguns porquês. Eu gostaria que tu prestasse atenção aqui para entender se tu faz parte de um deles. Um muito comum são alguns transtornos de neurodesenvolvimento ou alguns transtornos emocionais mesmo. Seja transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior, transtorno de bipolaridade, TDAH em alguns momentos, TEA, enfim, tem vários transtornos específicos que auxiliam o seu desenvolvimento interno, biológico falando, a em alguns momentos sentir menos. Ok, esse é um fator. E se tu imagina que talvez tu tenha algum desses transtornos, eu te indico procurar um médico adequado para que tu consiga entender um pouco mais profundamente sobre o seu transtorno, sobre a sua identidade mesmo, como te ajudar especificamente. Mas além dos transtornos, se você tem os transtornos, eu acho que existem outros fatores que também podem contribuir para que você sinta menos. E hoje um dos principais fatores da gente ter esse sentimento de anedonia é o que a gente chama de geração fast food. É o que a gente chama de prazer muito rápido. Eu não gostaria de colocar a culpa nisso na dopamina, porque tem um monte de gente aí que fala que não, o problema é da dopamina rápida. E no final das contas, a dopamina é só um neurotransmissor que nos ajuda muito em alguns momentos. Só que qual que é o complicado? Quando a gente fala sobre ter recompensas rápidas no dia a dia, sim, isso envolve o nosso processo dopaminérgico, mas a culpa não é da dopamina. A culpa é sobre os comportamentos que tu tem tido no dia a dia, buscando receber um prazer muito rápido e que no final das contas faz com que você não sinta muita coisa. Tá confuso? Vou te explicar. Vamos lá. Hoje em dia, nós temos alguns artifícios que biologicamente aumentam os nossos receptores de dopamina. Gabi, o que é dopamina? Fala rapidinho. Dopamina é um neurotransmissor responsável pela nossa motivação. Sabe aquela sensação assim de motivação, de desejo de que algo aconteça? Esse tesão de chegar aquele dia, chegar aquela viagem, chegar a sua comida do iFood? É isso que a dopamina faz. E naturalmente ela pode ser um pouco associada a sentir também um pouquinho de prazer, mas principalmente esse processo de motivação.
ok? É a minha antecipação de receber uma recompensa. Basicamente isso. E o que a dopamina tem a ver com esse processo? Quando a gente fala sobre todo esse processo dopaminérgico e sobre todos os artifícios que a gente tem hoje, nós alteramos normalmente os nossos receptores internos de dopamina. E como que isso acontece de uma forma geral? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Toda vez que tu consome 2, 3, 4, 5 horas a mais de Reels, de TikTok, onde naquele celular tu espera receber uma recompensa a cada segundo, é como se você estivesse dopando, bem entre aspas, tá, gente? Bem, de uma forma bem generalista. É como se você estivesse dopando o seu sistema dopaminérgico para receber uma dopamina externa, ok? Isso faz com que o fluxo de dopamina ali dentro da sua fenda sináptica, no seu cérebro, seja maior. Então, naturalmente, tu recebe uma motivação maior de receber uma recompensa ali diariamente. Isso acontece muito quando tu usa algum tipo de entorpecente, alguma droga, quando tu tem algum vício específico que te gera um prazer momentâneo. Tudo isso altera a neurobiologia em si do nosso sistema de recompensa. Gabi, tá, entendi mais ou menos. Eu acho, Ivan, que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que eu acho que fica até mais fácil depois. Fica ligado aí que a gente vai fazer um vídeo só sobre sistema dopaminérgico, que vai ficar um pouco mais fácil. Porque se eu for falar só sobre isso agora, a gente vai ter um vídeo aí de uns 40 minutos e eu acho que não é muito maneiro. Mas resumindo, todo o processo de dopamina fácil, seja ele a partir de celular no TikTok, Reels, Instagram e algo nesse sentido, seja a partir de entorpecente, seja a partir de álcool, drogas, enfim, qualquer cenário como esse, pornografia talvez, todo esse processo altera a nossa neurobiologia do sistema de recompensa. Vou tentar resumir, vamos lá. É como se diariamente, sem nenhum tipo de entorpecente, sem pornografia, sem celular, sem Reels, sem TikTok, sem bebida, enfim, sem nada nesse sentido, você recebesse um nível de dopamina 1x, ok? Quando você coloca algum estímulo externo, é como se naquele momento você estivesse colocando 2x, 3x, 4x, 5x de dopamina, ok? E naquele momento ali, seu corpo vai se adaptando a receber essa quantidade de dopamina, fechou? Só que nesse momento, a gente entende que esse tipo de dopamina ele é momentâneo, esse fluxo de dopamina ele é momentâneo. Então, se eu vou ver uma pornografia em si, se eu vou usar droga especificamente falando, se eu vou mexer no celular, eu recebo esse número de dopamina a mais, só que durante um período de tempo, ok? Só que o nosso corpo, ele é danadinho. O que ele faz? Ele acostuma com esse nível de dopamina. Ele acostuma a receber esse tipo de sensação. E ele começa a esperar mais dessa sensação. E aí o que ele faz? Ele começa a entender que o seu nível de dopamina normal, basal, no seu dia a dia, ele não é suficiente para que tu sinta prazer, motivação, desejo. Conseguiu entender? Então é como se quando a gente fica mexendo no celular diariamente, quando a gente utiliza sobre todos esses artifícios externos que a gente vai ter em relação à dopamina em si, é como se o nosso corpo entendesse, pô, e aquele dia lá que você colocou mais dopamina aqui dentro? Eu acho que aquilo lá que é prazer. O que você está sentindo agora, que é o normal, o natural, onde todo mundo aqui sentiria prazer, sentiria pelo menos um pouquinho de motivação, não vai ser mais suficiente para mim. Então é como se ele se acostumasse com fluxo de dopamina a mais, externo, vindo de outros fatores. E isso causa anedonia. Esse é um dos principais fatores que faz com que você esteja sentindo menos. É justamente um processo de você estar burlando o seu cérebro e adicionando algo a mais nele que não é natural dele. Por isso que é muito comum tu ficar ali 1, 2 horas no seu celular buscando algum tipo de prazer, buscando algum vídeo maneiro e que no final das contas ele nem vai te dar tanto prazer assim. Você vai rir, vai ser legalzinho, mas automaticamente você volta a procurar mais um vídeo porque é um tipo de prazer a mais que tu precisa sentir. Se você não tiver com o celular para ver uma novidade ali, para ver uma nova notícia, para tu ver alguém que te mandou uma mensagem, é como se isso aqui que a gente está vivendo não fosse suficiente para tu sentir algum tipo de prazer. E cara, pô, Ivan, foca nisso aqui, ó. Como isso aqui não vai ser suficiente para tu sentir prazer? Cara, como? Então, no final das contas,
é como se, mesmo sem querer, tu começasse a buscar prazeres em lugares com uma boa intenção, ok? Você tem uma boa intenção nisso. Em se sentir bem. Você quer tentar se sentir bem. Mas essa sua busca de se sentir bem tem feito com que você sinta menos as coisas no dia a dia. Porque não tem como tu depender do seu celular diariamente. Não tem como tu depender de um uso de entorpecente diariamente. Não tem como tu depender de ver pornografia 5, 6 vezes por dia para tu sentir algo prazeroso. Não tem como. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa, sim, passar pelo famoso jejum de dopamina. Um jejum não de dopamina diária, normal, que a gente sente, sei lá, ao ver a natureza, ao ir para uma viagem que é legal para mim, ao encontrar amigos. Essa dopamina tá suave. Mas talvez o jejum de dopamina que a gente precise fazer seja utilizar um pouco menos o seu celular, seja diminuir os entorpecentes que tu usa, seja, sim, parar com a pornografia que tu consome diariamente. Porque é esse processo, é deixando de ter esse tipo de prazer que tu vai começar a sentir mais. Tu vai começar a sentir mais felicidade no seu dia a dia, que tu vai se permitir sentir tristeza assim em alguns momentos, que tu vai se permitir sentir raiva em alguns momentos, mas principalmente tu vai começar a sentir que a vida vale a pena ser vivida. Porque não é sobre a dopamina e sobre a motivação que a gente recebe conscientemente buscando nesses lugares, mas é sobre a dopamina que a gente recebe buscando conscientemente nesses lugares. Nesses lugares. Seja no exercício físico, seja num processo de entender sim que em alguns momentos eu não preciso de prazer o tempo inteiro, eu vou ter que lidar com tédio, eu vou ter que lidar com o não prazer em alguns momentos. É isso que faz com que em outros momentos isso aqui seja muito bonito, sabe? É sim tu passar pelo processo de estar trabalhando diariamente, se desenvolvendo diariamente, mas quando der, quando tu tiver um tempinho, tu observar isso aqui. E nesse cenário tu vai conseguir sentir um pouco mais de prazer. Justamente fazendo esse processo de jejum dopaminérgico. Porque ali tu vai conseguir sentir um pouco mais as coisas. Ok? Fica ligado que nas próximas semanas a gente vai fazer um vídeo só sobre dopamina, para eu te explicar especificamente o que acontece na sua cabeça. Se tu quiser já saber hoje, lá dentro do Ponto de Vista tem uma aula só sobre isso, ok? Tem aulas para tu entender todo esse processo dopaminérgico. Então eu te convido a dar uma olhada nessas aulas, ok? Muito bom te ver. Comenta aqui o que tu achou desse vídeo. Compartilha com as pessoas que tu gosta. Se inscreve no canal e eu te vejo numa próxima. Fechou? Tamo junto. E ó, aproveita. Aproveita isso aqui. No final das contas é sobre isso aqui. Beleza? É nóis.